Capítulo 4, na Lemúria. Graças à modelagem do perispírito, os seres em expiação poderiam, enfim, reencarnar naqueles grosseiros animais, manipulados pelo Filho de Deus. Eram, antes, animais, que apenas se erguiam como crianças assustadas. Que nova casa para o espírito ocupar! A ilha da Lemúria foi o primeiro continente a ser povoado pela raça de primatas, utilizada na elaboração do primeiro hominídeo. Como tudo isso aconteceu? Algumas espécies de símios, modificados pelo geneticista estelar, já deixavam o continente, que lhes deu nascimento, a África ancestral. Algo, inacreditavelmente simples, aconteceu. A passagem de outro grande cometa, resultou na inclinação do eixo da Terra, em mais alguns, pouquíssimos graus, na direção do sudoeste, o que fez o clima do planeta mudar novamente. Com esta inclinação, as florestas do continente original africano, secaram, e diminuíram suas copas. O clima mudou a paisagem, do norte até o sul do continente africano. No norte da África, reinava um oceano, onde hoje é o Saara, e a leste, na direção da morada do luminoso astro, na direção da Lemúria, as chuvas diminuíram e as florestas baixaram. Assim que os hominídeos chegaram ao continente da Lemúria, um outro fator veio a revolucionar, novamente, a paisagem. Com a elevação da costa sudeste da África, os ventos mudaram para o sul, e as florestas da região africana e lemuriana tornaram-se bosques, e os bosques, pradarias tomadas pelo trigo dourado, que começava a dominar a paisagem. O capim surgiu, pela primeira vez na Terra, alguns anos antes da primeira leva de reencarnações no orbe terreno, e se espalhou pelos continentes. Com a diversificação, engendrada pelo príncipe celestial, elaborou-se o trigo e o centeio nutritivo. Foi, certamente, a grande chave de uma revolução alimentar, colocada em prática na Lemúria, pelos 16 prepostos de Deus, e que fez o espécime lemuriano prosperar. Para o norte da Lemúria, na direção dos glaciares, tudo era muito inóspito à presença humana. Os mares eram revoltosos ao sul do Equador, e cheios de criaturas monstruosas. África e a Lemúria, os dois berços continentes, se ligavam onde é, agora, Madagascar, e se estendia a Lemúria para o leste, até o grande Oceano Pacífico, unindo-se com a Austrália. Ao norte da Lemúria, havia um oceano quente, separando o continente lemuriano da Ásia Antiga. Era o Oceano Ídico, ou pelo menos, a metade deste atual oceano, pois, a Lemúria ocupava grande parte daquele mar. Mais ao norte da costa sul-asiática, era, apenas gelo e solidão. Ao sul do continente lemuriano, também havia um oceano frio, que o separava dos glaciares antárticos. Era um oceano muito bravio. Para os lados do oeste da África ancestral, para além do grande oceano, havia a metade sul da atual América do Sul, com toda a atual floresta amazônica, sob o sal do mar, e quase toda a América do Norte e Groenlândia, totalmente congelados. Entre os dois grandes continentes da América, havia a ilha de Atlântida, um imenso continente, circundado pelo Oceano Atlântico, ao norte, também muito frio, e o outro oceano, ao sul, este de águas mornas e cristalinas. Estes últimos continentes não conheceram hominídeos, senão, alguns milênios mais tarde. Os espíritos eram, assim, resgatados nos 4 cantos do globo, pelos comandantes daquela empreitada descomunal. Os grandes espíritos de luz, se esforçavam em resgatar cada espírito errante, arrependido, recolhendo as criaturas sofredoras na colônia nascente, estacionada sobre o radiante céu da Lemúria. Nem todos atenderão ao primeiro chamado. Os mais devassos espíritos, difamadores da lei divina, isolavam-se nas trevas, nos pântanos e lodaçais imundos. Estes, só encarnariam, muito posteriormente. Foi no continente lemuriano, onde nasceram os primeiros homens. Eram, antes, de grande porte simiesco, e de grosseira sensibilidade. Esta criatura, em qualidades morais e estéticas, nem se aproximava do homem moderno. Procriavam como as feras, nos antros escuros, onde, por vezes, aprisionava a fêmea e devorava a criança recém-nascida. Não conheciam a vida em sociedade. Viviam sempre só, com o medo nos olhos, e a fugirem das luzes do pensamento. Pensar, lhes era fastidioso.
Eram rancorosos, os primeiros homens, se, assim, poderiam ser chamados tais criaturas de Deus. Foram chamados de Rutas, os primeiros espíritos exilados a encarnarem na matéria terrena. Estes hominídeos foram criados a partir dos símios africanos, que migraram para a Lemúria, e de lá, se espalharam pelo Oriente Médio, sul da Ásia, África Oriental e Austrália, antes de afundar a Lemúria, no mar. Na Ásia, os Rutas se tornaram menos peludos, devido ao calor extremo das estepes do sul asiático e, na África, não permaneceram, devido à competição com os enormes símios, que dominavam as florestas remanescentes. Os Rutas da Lemúria tinham peles avermelhadas e poucos pelos, e outras de tons pardos, enquanto que os australianos seriam negros e de estatura menor, devido às condições climáticas mais rigorosas. Os Rutas, que migraram para a Ásia, desenvolveram uma pele amarelada, e outras de tons de canela. Explica-se, assim, porque a ciência não dá a exata resposta à origem dos aborígenes da grande ilha da Austrália. Estes são os produtos diretos dos Rutas, que se isolaram na ilha, logo após o grande afundamento da Lemúria, e lá degeneraram, em sucessiva endogenia genética. E nem conseguem os cientistas encontrar o elo perdido entre o homem e o animal. Ele não existiu na Terra. Os primeiros espíritos encarnados formaram a primeira raça-mãe que, através do perispírito, uniram-se ao corpo material dos primeiros proto-homens, ou seja, a segunda raça-mãe, esta, criada a partir dos símios africanos. Os espíritos exilados, enfim, despertos nas câmaras de regeneração, eram preparados para as sucessivas reencarnações. Então, depois de muito trabalho regenerador, no plano etéreo, eles começaram a encarnar, um a um, até somarem milhares deles, vivendo da coleta de trigo e da caça de pequenos animais, nas verdes pradarias da Lemúria.